Deixa eu voltar aqui para a gente conversar sobre a denúncia que foi feita ontem aqui no nosso programa pelo Rafael Willian, ao lado da mulher dele, da Aline, que depois dele ter saído da prisão, ter ganho aí a liberdade provisória, essa coisa toda, ele foi para pegar o carro dele, que o próprio advogado já tinha tirado do estacionamento e colocado no estacionamento do hotel onde ele tinha ficado hospedado, né? Ele estava hospedado, na verdade, quando acabou sendo preso junto com a mulher lá na Ponte da Amizade. O advogado havia levado o carro, trancado, colocado aquela tranca que junta direção e pedal, inclusive, para dificultar que fosse levado, e deixou num determinado lugar. No dia em que o Rafael saiu da prisão, pegou a mulher e voltou para o hotel para acertar as contas e pegar as coisas dele, ele foi pegar o carro também. E quando eles chegaram no estacionamento do hotel, não é, o carro já não estava mais no mesmo lugar, sendo que a chave tinha ficado com o advogado, ele tinha colocado no local onde o Rafael tinha determinado e tinha deixado o carro numa posição X. O carro não estava mais naquele local, ninguém sabe como. Aí pediram para o hotel, localizaram o carro em outra vaga, trouxeram o carro e qual não foi a surpresa quando abriram o carro dentro estava totalmente detonado. A trava tinha sido tirada, jogada no banco de trás, o assento completamente revirado, as portas totalmente desestruturadas, arrancaram o estofamento, abriram todas, né, as divisórias, uma coisa muito doida e que deixou o Rafael apavorado, porque ele não sabe quem pode ter feito uma coisa dessa. Orientação dos advogados na hora, não toque no carro, porque não sabe se seria uma rotina, uma revista de rotina dos policiais federais em busca de mais alguma informação ou de mais alguma coisa que ele pudesse, na visão da polícia, estar traficando ou contrabandeando, ou se quem fez isso iria colocar alguma coisa lá para acusá-lo de algum crime. Então os advogados falaram, nada. Não entra, não pega o carro, não venha para São Paulo, estaciona o carro diante de uma das câmeras, não é? E as imagens dele chegando e mexendo no carro, tudo isso está registrado em câmeras. E não mexa mais no carro e vamos ver o que vai acontecer. Foram para o quarto para pegar pelo menos as roupas e as camareiras disseram que os policiais estiveram lá, reviraram o quarto todo, jogaram todas as roupas no corredor do hotel e que isso havia sido feito antes mesmo de chegarem até o carro. Depois elas já tinham arrumado tudo, eles puderam pegar as coisas dele. Então foram duas ocorrências que, segundo os advogados, realmente são violações, não é? E hoje o Rafael já está lá em Foz do Iguaçu com a mulher dele. Os advogados não queriam que ele fosse, porque disse que não era seguro depois do que aconteceu com o carro e ainda não está esclarecido, mas ele resolveu ir buscar aquilo que é dele. Não sem antes o carro ser escaneado totalmente. O que é ser escaneado? É realmente você passar uma máquina que mostra tudo que tem lá dentro ou que não tem, para ver se realmente nada foi colocado dentro daquele carro. Então a situação até o momento é esse. Ele estava esperando contar com o apoio da Corregedoria da Polícia Federal e que ele fosse até o local também acompanhado de agentes federais que pudessem verificar pessoalmente tudo isso que foi dito, denunciado por ele e pelos próprios advogados, o doutor José Beraldo e o doutor Willian Amanajás, que foi quem deixou o carro em determinado lugar, depois não encontrou e o carro inteiro e depois vocês viram a situação em que ele foi encontrado e foi tirado de um outro local, na verdade, né? Então vamos ouvir aqui também a opinião dos nossos especialistas, doutora Eliana Passarelli. Pois é, são duas situações aí que deverão ser muito bem esclarecidas. Enquanto eles presos em flagrante pelo delito lá do tráfico internacional de arma, tudo correto. Tudo correto e podem fazer sim uma busca e apreensão onde eles se encontravam. Tá. Sem dúvida alguma. Mesmo torta, a mesma coisa, mas seria uma rotina, uma investigação. Porque eles presos em flagrante dão prosseguimento à investigação. Até aí não tem nada de errado. Agora, o que me chamou a atenção foi que o advogado que levou o carro para o hotel. Então, se o advogado levou o carro para o hotel, deve ter levado num estado razoável. Perfeito. Então, aí o hotel vai ter que se explicar e muito bem. Porque aí cabe uma ação até indenizatória, até por danos morais, porque isso, o fato da pessoa estar presa
e o carro está lá, quer dizer, não significa que se possa fazer isso. Exatamente. E a história do quarto também? Então, a do quarto, eles poderiam sim fazer a investigação. Porque foram as camareiras que contaram o que aconteceu. Isso é um prosseguimento da prisão em flagrante, para ver se encontravam outras armas. Certo, tal. Isso pode ser parece feito. Realmente. Isso não há impedimento nenhum. Ou com mandado judicial, ou em complementação o auto de prisão em flagrante. Sem a necessidade do mandado. Sem a necessidade do mandado. Agora, o carro, não. O carro, se foi levado, retirado e colocado, colocado em determinado lugar pelo advogado, alguém civilmente terá que responder por isso. E não foi encontrado nesse mesmo lugar. Sim, mexeram em tudo. Não poderiam. Ele está dentro. É a tal história. Quando a gente coloca o carro no estacionamento, seja qual for, as pessoas escrevem assim, desse tamanho: não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no carro. Mentira. Tem que se responsabilizar. Então, isso é uma balela. Entendi. Quando as pessoas escrevem e as outras deixam coisas dentro, os proprietários deixam as coisas, porque a guarda, naquele momento, está no estacionamento. Então, não adianta escrever assim, não nos responsabilizamos. Se responsabilizem, sim. Certo. Não tem como não nos responsabilizarmos. E isso vai acontecer fatalmente no caso do Rafael. Tá, porque segundo o advogado, o carro estava intacto. E ele disse que lá tem câmeras para todo lado e não haveria como um advogado criar uma situação como essa. Desnecessário, né? Desnecessário. Nem há como se criar. E ele estava junto com o Rafael para mostrar onde estava o carro, quando o Rafael ia buscar, o carro já nem estava mais lá e depois vocês viram as imagens, porque foi tudo, o Rafa estava indo para lá, nossa equipe estava junto para registrar a saída dele do hotel, a volta dele para São Paulo, aquela coisa toda, quando todo mundo se deparou com esse acontecimento e aí a orientação do advogado foi que ele deixasse o carro lá, não entrasse no carro, não dirigisse esse carro e deixasse o carro estacionado diante de uma câmera. Não, sem dúvida, isso é um caso policial. Né? Isso é um caso que precisa, inclusive, de perícia nesse automóvel. Certo. Então realmente você acha que ele a orientação... não vai tirar esse automóvel de lá hoje? Ele tem que ser periciado pela polícia civil, desculpe, pelo Instituto de Criminalística, porque vão ter que dar conta o que aconteceu com esse carro. É um crime de dano. Entendi. E numa propriedade particular, Numa propriedade Então, particular. no estacionamento do hotel, realmente. E o Jorge Lundell? Sônia, eu só queria complementar o que a doutora Passarelli disse. E vai servir de instrução para quem passa por uma situação parecida. Então, o Rafael alega que mexeram no carro dele e, pelo que mostra, realmente foi mexido. Só que naquele exato momento que você consigna uma irregularidade, ao meu ver, ele não deveria mexer no carro, pegar um telefone celular, ligar o 190 ou ir na delegacia mais próxima, solicitar a presença de um policial, falar o que aconteceu para que o carro fosse periciado, apreendido, elaborado o boletim de ocorrência e imediatamente o delegado já iria entrar em contato com o hotel para resgatar as imagens. As imagens são muito importantes. Então, o que eles estavam contando como prova eram as imagens que eles fizeram do local e as imagens que eles acham que constam do circuito de segurança. Agora, se o advogado estava junto e esse é o procedimento, por que ele não orientou nesse sentido? Cada um no direito tem uma postura. Eu acho que pegar o carro, tirar de lugar, voltar para São Paulo e agora o Rafael vai para lá, quantos dias já se passaram? Não, já perdeu a prova. Outro detalhe, Sônia, todo mundo sabe que os aparelhos que gravam a imagem, eles gravam de acordo com uma determinada quantidade de dias, depois uma imagem é copiada em cima da outra. E mesmo caso de haver uma investigação, de repente alguém mal intencionado apaga, tira do circuito de segurança. Mas tem as do próprio programa da nossa reportagem, não serve para nada? A do programa tem do carro mexido, mas não tem de quem teria mexido. Entendi. Então eu acho que eles deveriam, naquele exato... nesse momento, não mexe no carro. Mexe, constatou que tem problema? Para de mexer. Liga o 90 ou vai na delegacia e fala, teve um problema aqui no meu carro. Mas ele mexeu porque ele estava acompanhado do advogado, que deixou, mas não seria o ideal. A minha orientação seria nesse sentido, não mexe, chama uma viatura, o policial faz a constatação, já chama a perícia no local, o carro foi mexido, tudo foi mexido, dias se passaram e por isso a gente acredita que as provas vão se esvaindo. As notícias crimes, elas têm que ser informadas de imediato, Sônia, porque senão as provas se perdem. Então eu acho que o Rafael está indignado, está chateado,
Mas Está com medo. está com medo. E outra coisa, ninguém vai passar Ele ficou com medo que scanner. tivesse uma granada lá Ninguém dentro, vai fosse passar uma bomba. scanner no carro qualquer dele, coisa. Sônia. Ninguém vai passar scanner. Por que não? Não existe isso no Instituto de Identificação. O carro é Deram levado à até o perícia. preço lá de quanto ficaria para escanear o carro todo, como que não existe? Não. Não existe pela polícia. A Entendi, polícia mas ele pode fazer isso particularmente. No momento que ele vai alegar que ele acredita que tem alguma coisa escondida no carro, a perícia vai fazer um levantamento, vai fazer um desmonte. Isso vai demorar dias. Entendi. Não é do dia para a noite. Não adianta ter ido buscar ele não o carro. vai conseguir voltar com o carro hoje, porque Certo. a perícia vai ser demorada, para depois ele apresentar a documentação, recuperar o carro e saber o resultado do laudo. Mas o principal de tudo isso, Sônia, eu acho que não é nem tanto a perícia no carro, são as imagens. Porque ele alega que as imagens captaram quem teria entrado no carro Ele dele. acredita E essas nisso, imagens né? podem estar perdidas. Por isso que a providência teria que ter sido tomada no dia, ficado lá, feito todo esse processo, para aí você garantir as provas. Se as provas sumirem, fica muito mais difícil. Tá certo. Eu volto aqui com a opinião do Haroldo Lopes. Já